para mais uma aula. Vamos dar sequência agora, estudando a parte do MDC, né, que é o máximo divisor comum. Então, para a gente chegar no máximo divisor comum entre dois números, a gente precisa achar quais são os divisores dele sempre de maneira exata, né? Ou seja, que não sobre nenhum resto. Então, por exemplo, se a gente quiser encontrar o MDC, ou máximo divisor comum, entre os números 32 e 40, como que a gente faria, né? Então, a gente vai dividir no 32, né? O 32 ele pode ser dividido por 1, que vai dar ele mesmo, 32. Ele pode ser dividido por 2, que dá 16, por 4, por 8, por 16 e por ele mesmo, por 32. E o 40, quais são os divisores que não sobram o resto, né? Para o 40, sempre vai ser o 1, né? O 1 e ele mesmo sempre vai ser. Se for número par, sempre vai ter o 2 também. E aí no caso do 40, a gente consegue dividir por 4, que dá 10, por 5, que dá 8, por 8, que dá 5, por 10, que dá 4, por 20, que dá 2. Esses são os divisores exatos do MDC. Aqui a gente está estudando o divisor, né? No MMC a gente estudou o múltiplo e a gente quer saber quem são comuns, né? Então agora a gente vai comparar essas duas linhas. Quem são comuns entre esses dois divisores? Vamos lá, o 1 é comum aos dois, o 2 também, né? Tem em cima e tem embaixo, o 4 também tem em cima e tem embaixo, o 5 não é comum aos dois, o 8 é, o 10 não é, o 16 não é, o 20 não é, e o 40 não é, e o 32 não é. Então, quem são comuns entre o 32 e o 40 são esses 4 divisores, né? Então, a gente achou os divisores comuns entre o 32 e o 40. O MDC, ele pede o máximo divisor comum, né? É uma outra diferença entre o MMC. O MMC era o menor de todos, né? O mínimo, o múltiplo comum. O MDC, ele pede o máximo divisor comum. Então, a gente vai olhar qual que é o maior desses divisores. No caso, seria o 8. Tá? Assim como no MMC, no MDC a gente também pode chegar a esse resultado por fatoração, né? Então, lembra a fatoração, que é dividir os números por números primos? Então, a gente também pode fazer a fatoração. Então, vamos fazer aqui do 32 e do 40, né? Vamos pegar essa tabelinha aqui mesmo, montar aqui, ó. Então, 32 e 40. Só que o primeiro detalhe na fatoração, a gente só pode dividir esse detalhe aqui que eu deixei em vermelho aqui no material. E a gente, no cálculo de MDC, só podemos dividir os números por fatores que sejam capazes de dividir os dois números ao mesmo tempo, tá? Lá no MMC, a gente podia, quando não dava para dividir os dois, a gente dividia pelo número que dava e o outro número a gente repetia para dividi-lo na próxima linha. No MDC não, o MDC ele é mais exigente, obrigatoriamente você tem que dividir os dois juntos, tá? Então, essa é uma regra do MDC. Então, vamos fazer aqui então. Fazendo essa fatoração aqui de 32 e de 40, né? A gente pode começar dividindo por 2, vai dar 16 e vai dar 20. Depois eu posso dividir de novo por 2, 16 dividido por 2 vai dar 8, 20 dividido por 2 vai dar 10. Depois eu posso dividir de novo por 2, que vai dar 4 e que vai dar 5. Agora eu não tenho nenhum número que eu consiga dividir
o 4 e o 5 ao mesmo tempo. Então, acaba aqui, tá? Eu não preciso, igual é no MMC, meu objetivo não é chegar no final nas duas colunas, tá? Então, meu objetivo é dividir o máximo que eu puder os dois lados da coluna, ou 3, ou quantos números eu estiver fatorando ao mesmo tempo. Então, cheguei aqui, eu não consigo dividir mais os dois, eu vou fazer a multiplicação aqui, né? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, chegamos também no resultado de 8, né? Então, esse é o maior divisor comum entre 32 e 40, tá bom? Então, aqui tem tabelinha fazendo passo a passo também. E a gente pode também, da mesma forma, fazer com mais números, né? Eu posso fatorar 2 ou mais números de uma vez. Por exemplo, vamos fazer esse exemplo aqui com 3 números agora, né? 30, 40 e 50. Vou fazer aqui embaixo. Então vamos lá, quero fazer 30, 40 e 50 para procurar o MDC. Então vou começar aqui por 2, né, que todos são pares. Vai dar 15, 40 por 2 vai dar 20, 50 por 2 vai dar 25. Aí aqui eu posso dividir por 2 não dá para dividir, por 3 também não, por 5 dá. Por 5, 15 por 5 vai dar 3, 20 por 5 vai dar 4, 25 por 5 vai dar 5. Agora eu cheguei nesses números aqui que não tem nenhum que eu possa dividir os 3 ao mesmo tempo. Então eu acabei já o meu MDC. Acaba aqui já. 2 vezes 5, 10. Então o maior divisor comum entre 30, 40 e 50 é o 10. Então aqui, ó, tem um materialzinho aqui. O resultado aqui também, né? Chegamos ao 10. Tá bom? Aqui eu tenho o passo a passo para montar a fatoração. E aqui o mais importante, né? Quando e como a gente vai utilizar esse tipo de fórmula, né, nos exercícios. O MDC, ele é útil nas situações onde a gente tem grupos de coisas diferentes e que queremos dividir os elementos de cada grupo usando o mesmo fator. Então, por exemplo, a gente tem dois grupos, né? Grupo de cães e grupos de gatos. Um grupo com 20 elementos, um grupo com 30 elementos. A gente quer criar grupos de gatos e grupos de cães, sem juntar eles. Porém, todos os grupos eles devem ter a mesma quantidade de integrantes. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Então, sempre quando vier alguma coisa assim falando em separação, separar em unidades iguais, ou dividir alguma coisa, sempre vai falar em coisas iguais, né? Ou às vezes ele só vai falar em dividir. Isso é a informação que você vai procurar no enunciado para saber que você vai utilizar o MDC, tá? Então aqui a gente vai ter que fazer o MDC entre esses dois fatores, né? Entre esses dois grupos, né? 20 e 30. Então, vamos lá fazer. Então vai ser 20 e 30. 20 cães, 30 gatos. Aqui nessa fatoração como que ficaria, né? Então a gente vai começar a dividir por 2. 2 dividido por 2 vai dar 10. 30 dividido por 2
vai dar 15. Aí agora não dá para dividir por 2, o 15, não dá para dividir o 10 por 3, por 5 dá para dividir os dois. Vamos dividir por 5, 10 dividido por 5 vai dar 2. 15 dividido por 5 vai dar 3. Agora a gente não consegue dividir o 2 e o 3 por mais ninguém simultaneamente. Então a gente para por aqui o exercício e vamos fazer essa multiplicação aqui, né? Então 2 vezes 5 vai dar 10. E aqui é bom a gente entender, saber interpretar quais são esses resultados que a gente encontrou, né? Aqui desse lado a gente chegou no 2, no 3, desse lado a gente chegou no 10, né? Então, o que é? O 10 é o número de grupos que a gente está fazendo, né? Então, a gente vai conseguir separar em 10 grupos. Então, esse resultado é o número de grupos. E desse lado aqui é o número de elementos dentro desse grupo. Elementos. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter 2 cães dentro de cada grupo, né? Eu vou formar 10 grupos, né? Então, vamos supor aqui, eu vou ter 10 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, dentro de cada um desses 10 grupos, né? Então, aqui o número de grupos, eu vou ter 2 cães. Então, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2, né? Então, os cães vai ser igual a 2 em cada grupo. E os gatos vão ser 3 em cada grupo, né? Gatos. Vão ser 3 em cada grupo. Então, dentro desses 10 grupos, eu vou ter 3 gatos. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e 3. Tá bom? Então, se a gente somar aqui a quantidade de cães, a gente vai chegar em 20. Se a gente somar a quantidade de gatos, a gente vai chegar em 30. Então, é bom a gente interpretar esses resultados que a gente chega aqui embaixo, porque o exercício ele pode vir tanto pedindo, por exemplo, a quantidade de grupos que vão ser formados, como ele pode pedir a quantidade de elementos que vai ter dentro de cada grupo. Por exemplo, se ele pergunta quantos elementos vai ter dentro de cada grupo, né? Eu vou ter 2 elementos cães, 3 elementos gatos, vou ter o total de 5 elementos, né? Então a pergunta ela pode vir diferente também, tá? Então não é sempre que a resposta é o valor dessa multiplicação. Tem que fazer essa leitura da questão e interpretar ela, tá? Então esse é o ponto que eu acho importante a gente interpretar do MDC. E aí agora a gente vai para os exercícios. Aqui no final do material também tem a tabelinha de números primos, né? A dica que eu dou sempre é guardar no mínimo os 5 ou 6 primeiros números. Se acontecer, por exemplo, acontece lá de você pegar uma fatoração que dividiu o número e sobrou 47, né? Putz, eu não lembro se 47 é ou não número primo. É só você lembrar qual que é a origem do número primo. O número primo é um número que você só consegue dividir por ele mesmo, abaixo dele, né? Não tem nenhum outro. 47 você não consegue dividir por nenhum outro, né? Diferente, por exemplo, do 4. Por que o 4 não é um número primo? Porque além dele ser dividido pelo 4, ele tem o 2 que também divide ele, né? Agora, abaixo do 47, sem ser o próprio 47, não tem nenhum número para trás que divida 47, exato, tá? Então sempre lembra disso, o número primo é um número que só pode dividir por ele mesmo, abaixo dele, tá? Então aqui, finalizado aqui, a gente vai para os exercícios. Fazer 3 exercícios para ver como é que isso é cobrado. Ok, então vamos fazer os exercícios agora de MDC.
começar por esse daqui. Então, uma entidade assistencial pretende montar kits com vestimentas de inverno para distribuir em creches da cidade. Para a montagem dos kits, a entidade dispõe de 60 cobertores, vamos anotar as informações aqui, ó. 60 cobertores, 72 casacos e 108 calças. Se todos os kits são iguais, e se todas as 240 vestimentas são utilizadas, né? Então, 240 é a soma aqui dos 72 com 108 com 60, né? Então, é um total de 240 roupas que eles têm para fazer os kits. O número máximo de kits que a entidade conseguirá montar é igual a... Então, aqui ele está querendo saber o número máximo de kits, né? Quantos grupos você vai montar? Número máximo de kits. Então, quantos grupos de roupas você vai conseguir montar com essa quantidade de roupas, né, que está sendo doado, separando igualmente entre os grupos. Então, aqui é um clássico exercício de MDC. Então, eu vou pegar aqui os valores, né? 60 cobertores, 72 casacos, 108 calças. E vou fazer a fatoração deles. Dividir. Vou começar dividindo por 2. 60 dividido por 2 é 30. 72 dividido por 2 dá 35, 36. 108 dividido por 2 dá 54. 54. Divido de novo por 2. 30 dividido por 2 é 15. 36 dividido por 2 é 18. E 54 dividido por 2 é 25, 26, 27. Aí por 2 eu não consigo mais, por 3 eu consigo os 3. 15 dividido por 3 é 5. 18 dividido por 3 é 6. 6, 12, 18. 27 dividido por 3 é 9. 9, 9, 18, 27. Agora eu consigo? Por 2 não, por 3 não, por 5 não. Então não consigo mais. Então acabou aqui. Então agora eu vou achar meu resultado aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 12. Então eu consigo montar 12 kits, né? Então 12 kits. Cada kit vai ter 5 cobertores, 6 casacos e 9 calças. Então a pergunta pede o número máximo de kits, é 12. Resposta letra D. Vamos para o próximo exercício. Em um congresso estão presentes, vou marcar aqui, 56 pessoas da região norte, 84 pessoas da região sul e 98 pessoas da região centro-oeste. A organização do congresso deseja dividir essas pessoas em grupos contendo representantes das 3 regiões. Então a palavrinha-chave aqui já, dividir. Então a gente já está percebendo que vai ser o MDC que a gente vai usar. De modo que o número de representantes de cada região por grupo seja igual. Sempre dividir de forma igual. Dessa maneira, o menor número de grupos que podem ser formados é... Então vamos lá fazer esse MDC. Então é 56 por 84 por 98. Fazendo essa divisão aqui vai ficar dividido por 2. 56 dividido por 2 vai dar 25, 26, 27, 28. 28. 84 dividido por 2 vai dar 42. E 98 dividido por 2 vai dar 45, 46, 47, 48, 49. 49. Agora aqui, a gente não consegue dividir por 3, nem por 2, nem por 5. Por 7 a gente consegue dividir todos. Todos estão na tabuada do 7. Então vamos dividir todos por 7.
Então, 28 dividido por 7 é igual a 4. 42 dividido por 7 vai dar 6. 49 dividido por 7 vai dar 7. Então aqui a gente chegou no resultado de 4, 6 e 7. Não dá mais para dividir. Então aqui agora a gente vai fazer essa multiplicaçãozinha aqui do resultado dos números fatorados, que vai dar 14. Então o número de grupos aqui seria 14, tá? Resposta aqui seria a letra B. Porém, eu estava olhando aqui o gabarito dessa questão aqui, saiu letra E, tá? Pode desconsiderar esse gabarito aqui, porque tá errado. Senão, vou até olhar depois, mas acho que pode ter sido, se o gabarito da banca foi a letra E, passivo de anulação, porque a resposta seria a letra B, tá? 14. Número de grupos, né? Número de grupos, como eu expliquei, a gente sempre vai olhar aqui, número de grupos. O 17 seria se eu somasse os elementos dentro do grupo. Essa somatória aqui daria 17. E aqui, se o resultado do gabarito daria 17 aqui, talvez a pergunta então foi mal elaborada, tá bom? Mas número de grupos 14. Se ele quiser saber o número de elementos, 17, tá bom? E vamos para a última questãozinha aqui. Em uma papelaria, há uma caixa com 65 borrachas verdes, vamos anotando. 65 borrachas verdes, 40 borrachas azuis e 80 brancas. 80 brancas. O dono dessa papelaria quer separá-las em pacotes pequenos. Então, olha lá, a palavrinha-chave, né? Quer separar, quer dividir. Cada um com o mesmo número, né? Sempre iguais, mesmo número de borrachas, na maior quantidade possível e de modo que cada pacote contenha borrachas de uma só cor. A diferença entre o número de pacotes contendo borrachas brancas e o número de pacotes contendo borrachas verdes nesta ordem é... Tá, então a gente tem que fazer o MDC e depois a gente vai ver a diferença entre as borrachas brancas e verdes nos pacotinhos, né? Borrachas brancas, a diferença entre borrachas brancas e as borrachas verdes, ele vai querer saber. Então vamos lá, primeiro fazer o MDC entre esses três números, 65, 40 e 80. Vai dar para dividir por 2, não dá, por 3 não dá, por 5. 65 dividido por 5 dá 13. 40 dividido por 5 vai dar 8. E o 80 dividido por 5 dá 16. Aí aqui já acabou já, né? A gente poderia... Não tem mais um número que a gente consiga dividir todos. O 13 é um número primo, né? Mas ele não vai conseguir dividir todos também. Então já vai acabar aqui. Chegamos no número de grupos de 5. Então o número de grupos é 5, né? Só que ele não quer o número de grupos, né? Ele quer saber a diferença entre as brancas e as verdes, né? Então aqui as brancas são as 80, né? Então vamos colocar aqui em cima do 80, que é as brancas. E as verdes são as
65. Então, esses 65 são as verdes. Então, dentro dos pacotinhos, eu vou ter 13 verdes e 16 brancas. E aqui a pergunta me pede a diferença entre o número de pacotes contendo borrachas brancas e borrachas verdes. Então, a diferença é a subtração. Vou fazer o 16 menos o 13, vai dar 3. Então, o gabarito dessa questão, letra A, 3. Tá bom? Então, esses 3 exercícios aí de exemplo aí de como a gente utiliza o MDC, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Bons estudos!